Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nós vamos ter ainda, segundo a programação, duas reuniões e depois teremos a mesa do Senhor. E, portanto, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui duas palavras sobre a mesa do Senhor. Acredito que daquilo que o Senhor tinha ao meu coração para compartilhar sobre a terapia da vida devocional, isso já foi compartilhado. E então vamos meditar um pouco sobre este grandioso fundamento. Amados irmãos, se nós almejamos ser uma igreja bíblica, eu creio que se perguntássemos aqui a todos os irmãos, se esse é o seu desejo, ser uma igreja bíblica, eu creio que todos nós seríamos unânimes em afirmar que o nosso anelo é ser uma igreja bíblica. A grande pergunta é, o que é uma igreja bíblica? Nós somos fruto de um evangelho que ele foi se degradando ao longo dos séculos. A partir do primeiro século, muitas controversias teológicas, e depois do segundo, terceiro em diante, houveram muitas práticas pagãs, anticristãs, sendo inseridas na igreja. Quando chega no ano 440, um pouco antes disso, no governo de Constantino, ele se tornou um grande imperador a partir do ano 312. Então o que ocorreu foi que Constantino, ele fez muitos favores à igreja daquele tempo. E a igreja, enfim, se tornou como que a igreja do Estado. O evangelho, a partir do ano 300, enfrentou uma crise profunda, especialmente a crise da identidade. Porque a partir do ano 300, quando Constantino construiu um grande santuário e dedicou à sua mãe Helena, e aí os santuários passaram a ter uma identidade da igreja. Nós chamamos isso aqui de um local de reunião. Isso aqui não é igreja, todos nós sabemos. Mas a partir daí, de maneira sutil, o inimigo começou a mudar a identidade da igreja. Quando chega-se ao ano 440, com o crescimento, especialmente na cidade de Roma e na cidade de Constantinopla, porque Constantino mudou a capital do império de Roma para Constantinopla, na Turquia. E o que ocorreu? Ocorreu que a igreja em Constantinopla cresceu tanto quanto a igreja de Roma. E lá atrás, com a morte dos apóstolos, aqueles conhecidos como os pais da igreja, Irineu, Papias, Policarpo e tantos outros, eles colocaram em cada uma das 5 grandes comunidades que eram conhecidas como o centro da obra, que era Antioquia da Psídia, Jerusalém, Alexandria, Roma, Constantinopla. Dessas 5 comunidades, estabeleceram entre os presbíteros um que ocupasse a função de bispo. O que é bispo, irmão? Nada mais é do que um supervisor, aquele que tem uma visão mais ampla da obra. É chamado de, a palavra grega é episcopo, epi, alto, scopo, um projeto, é aquele que tem uma visão ampla, é o que supervisiona o todo, é só isso. Não é clérigo, não era título, porém, com o crescimento dessas 5 comunidades, aí foi estabelecido esses 5 bispos, porém o bispo de Roma e o bispo de Constantinopla, eles cresceram muito em poder. A igreja se dividiu em oriental e ocidental. A oriental ficou em Constantinopla, a ocidental ficou em Roma.
Esses dois bispos dividiram. E para mostrar o poder, o bispo de Roma, Leão I, no ano 440, ele reivindicou ser chamado de Papa, e não mais bispo. E a partir de então, se estabeleceu a partir daí o papado, que nós conhecemos hoje. Logo a seguir, a igreja entra na Idade das Trevas. Isso está na história da igreja, Idade das Trevas. Começa no ano 500 e termina com a reforma de Lutero na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, quando ele pregou as 95 teses. Em 1517, no mês de novembro, começa-se um novo movimento na história da igreja. Um período de 1000 anos de trevas. E a partir da reforma, vieram muitos movimentos importantes. Um dos movimentos mais silenciosos e profundos, que nós chamamos de movimento da restauração, foi o movimento dos irmãos que ocorreu na Irlanda. Esse é chamado de um movimento interior da vida da igreja. E a partir, depois de alguns séculos mais tarde, os irmãos começaram a se reunir para ter comunhão, como por exemplo as conferências de Keswick. E muitos irmãos foram levantados pelo Senhor, da mesma forma que o irmão Theophilus Sparks, na Inglaterra, como o irmão Watchman Nee, na China, foram irmãos levantados por Deus, para poder mostrar aos irmãos a necessidade de retornarmos ao sentido bíblico daquilo que é a vida da igreja. Então, é nessa linha que nós temos procurado andar, irmãos. É nessa linha. Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou cristão reformado. Eu falo, eu não sou cristão reformado, irmãos. Eu quero ser um cristão transformado. Mas você é calvinista ou você é arminiano? Eu não sou nem calvinista e nem sou arminiano, irmãos. Para mim isso não faz a menor diferença. Se eu conseguir ser um cristão fiel até o fim, para mim é tudo. Não gosto de nomenclatura, não gosto dessas coisas. Para mim isso não nos identifica, isso mais nos divide. Então às vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês têm uma cobertura? Eu falei, eu pessoalmente não tenho, mas se fosse para escolher eu queria chocolate branco, porque eu gosto demais. Nós não temos cobertura, nós não temos nomenclatura, nós não temos denominação, nós não temos instituição. Isso é, a igreja não é uma instituição. É claro que em muitas comunidades há necessidade de ter uma associação, de ter alguma coisa para administrar os bens da comunidade. Mas a igreja é outra coisa. O que nós cremos é que o ministério tem que ser plural. O ministério não é um clérigo, uma cadeia hierárquica. É uma pluralidade daqueles que são chamados para ser ovelhas de frente. Não são homens especiais, são homens com uma especial incumbência. Então, esse é o sentido básico e bíblico daquilo que nós procuramos viver. E quando eu estou dizendo para os irmãos que o nosso chamado é ser uma igreja bíblica, nós precisamos ser uma igreja que está debaixo de fundamentos. Se você abre sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o final, você vai ver que Jesus lança 4 sementes, que nós chamamos de os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Eu vou resumir. É Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Tudo que nós vemos no Novo Testamento, em termos de doutrina, está baseado nesses 4 fundamentos. Cristo, o que é Cristo, irmãos? O que é Cristo para nós? Colossenses 2,2 diz que Cristo é o mistério de Deus. Doutrinariamente falando, Cristo fala de um homem corporativo, onde o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Isso é Cristo. A igreja não é uma denominação, a igreja não é uma instituição, e o céu não é um loteamento denominacional, cada um vai ter o seu lugarzinho lá. Se você tem essa ideia, esquive-se dela, porque essa ideia é uma afronta
as palavras do nosso Senhor Jesus quando disse: eu edificarei a minha, e não a sua, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma afronta denominacional ou instituir a igreja, como se ela fosse uma organização, um sistema rígido ou um clérigo. Isso não é igreja. Então, irmãos, peço a vocês que prestem bastante atenção. Bastante atenção. Amados irmãos, isso é muito sério. E por quê? Porque nós precisamos fazer um retorno bíblico. Para mim, seria uma perda de tempo buscar comunhão com irmãos que não querem fazer parte de uma igreja bíblica. Eles querem fazer uma igreja do povo para o povo, onde nós temos uma série de chavões de retórica religiosos que são equivocados. A gente vê muito isso. A gente vê muito essa coisa institucional, denominacional, herético, no meio do povo de Deus. Nós precisamos voltar aos princípios, aos fundamentos, ser uma igreja bíblica. Uma igreja onde a reunião está centrada na pessoa do Senhor. Onde os cânticos não cantam o nosso bem-estar, não cantam o nosso prazer, não cantam a nossa alegria, onde os cânticos cante o Senhor, sua pessoa, sua obra, sua glória, seus atributos. Aonde o ministério da palavra é o ministério dos profetas e dos mestres. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, esse é o caminho. Não é ter homens preparados, mas homens espiritualmente vocacionados, chamados por Deus. Porque muitas vezes se prepara num seminário teológico, se prepara de forma acadêmica, mas não se prepara naquilo que é mais importante, na visão celestial. Não sou contra as pessoas estudarem, eu sou contra as pessoas acharem que a formação acadêmica é o ponto preponderante, primordial, fundamental para o exercício do ministério, e não é. Aquele que está lá em Hebreus 5, ninguém toma para si este encargo se não for chamado como foi Arão. É um chamado divino. Então, amados irmãos e irmãs, eu coloco tudo isso porque se tem um fundamento que precisa ser restaurado na igreja, é a mesa. Porque se Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante, nos mostra os fundamentos doutrinários, apostólicos, Atos 2, 42 nos mostra os fundamentos práticos. Então a igreja precisa ter os fundamentos doutrinários e os fundamentos práticos. O que está lá em Atos 2, 42? Que eles perseveravam. A palavra aqui é persistentemente, insistentemente, continuadamente. Eles estavam envolvidos com o ministério da palavra. O ministério da palavra, com a comunhão, com o partir do pão e com as orações. Meus irmãos e irmãs, se você pegar Atos 2:42, e você reunir a assembleia onde você serve, e você dizer assim: irmão, nós vamos agora colocar isso aqui como um filtro, para ver se a gente passa. Porque quando diz ali, e não cessava, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Esse texto tem que ser lido com Atos, capítulo 5, versículo 42, que diz assim, que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. É isso que eles pregavam. A mensagem deles, o ensino e a pregação, era isso, Jesus o Cristo. Essa era a doutrina, essa era a mensagem. Amados irmãos e irmãs, a comunhão, o que era a comunhão na igreja primitiva? A comunhão na igreja primitiva não era uma reunião social onde se fazia uma mesa cheia de comida e as pessoas estavam ali para jogar a conversa fora. A comunhão deles envolvia algo muito sério. Envolvia cooperação, envolvia generosidade, cumplicidade,
amor, cuidado, suporte. A comunhão para eles era uma realidade na terra daquilo que é a Trindade nos céus. Eu vou repetir isso. A comunhão na igreja primitiva era uma realidade da Trindade na terra. Aquilo que a Trindade era nos céus, eles replicavam na terra, entre eles. Baseado na oração do nosso Senhor Jesus em João capítulo 17. Então, irmãos, e o terceiro é o partir do pão, a mesa do Senhor. Atos capítulo 20 e o versículo 7 diz que todos os domingos pela manhã a igreja primitiva partiu o pão. Todos os domingos pela manhã eles partiam o pão. E o último fundamento prático eram as orações. Como eu disse na primeira mensagem, citando o irmão A.W. Tozer, a Cinderela esquecida. Esta é a definição do irmão A.W. Tozer sobre oração, a reunião de oração da igreja. Talvez aqui em Jaru, Ariquemes, Rolim de Moura, Alto Alegre, as reuniões de orações sejam realmente um modelo. Mas por onde eu tenho passado, irmãos, na maioria das comunidades nem existe. Eu acho que os irmãos ainda não encontraram esse texto na Bíblia. Não dão importância. E a culpa não é da igreja, a igreja não é culpada. Culpados somos nós. Culpados são os trombeteiros, os pastores, os profetas, os mestres. Esses são os culpados. E eu acho que esses irmãos, se buscassem realmente orar, a primeira coisa que deveriam orar é: Senhor, nos livre do teu juízo, por termos sido tão negligentes com aquilo que deveria ser a nossa responsabilidade, de ensinar o teu povo a ser uma igreja bíblica. Eu me lembro, irmãos, que quando nós fomos ensinar sobre a mesa do Senhor para os irmãos em Goiânia, teve tanta resistência, que muitos irmãos foram embora. Sabe o que eles diziam? Isso aqui virou um culto fúnebre, sem graça, e foram embora. Ah, irmãos, que maravilha, foi os avanços que o Senhor teve, os avanços. Quando nós nos reunimos domingo pela manhã, irmãos viajam 200 quilômetros, outros viajam 60 quilômetros, uma caravana viaja todo domingo 50 quilômetros, vem das cidades, sabe para quê? Para uma sagrada reunião da mesa do Senhor. Eu digo para vocês, em toda a minha vida, é a maior experiência que nós como igreja temos experimentado. Mas muitos irmãos, às vezes, por falta de ensino, e às vezes, por falta de respaldo até da própria Assembleia, às vezes preferem ignorar isso. Eu digo para os irmãos com temor, com todo respeito, não ignore, aprofunde nesse assunto. Porque essa foi a única reunião que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a mesa, o Senhor nos deu nele o Getsemane, o Senhor nos deu nele a cruz, o Senhor nos deu nele a ressurreição, e o Senhor nos deu nele a ascensão. E tudo isto foi a partir daquela mesa de Lucas capítulo 22. Então esses assuntos, a crucificação, o sepultamento, a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização do Senhor, está ligado ao assunto da mesa. Sabe quantas mensagens você pode ter aqui? Você pode ter mensagem por 1000 anos, porque é inesgotável o assunto da mesa do Senhor. Amados irmãos, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, eu vou tentar nessas 2 sessões abordar um pouco sobre isso, segundo a mente do apóstolo Paulo. Aqui o tema dessa mensagem é as recomendações apostólicas acerca da mesa do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 11. Veja o versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar,
Não é a ceia do Senhor que comeis. Meus irmãos, primeiro ponto que eu quero que você note, antes de entrarmos na doutrina da ceia, eu quero que você observe essa frase: vos reunis. Eu creio que é de conhecimento de todos que, nessa primeira carta, Paulo escreve para poder tratar de questões práticas sobre a vida da igreja lá em Corinto, porque estava uma confusão, estava uma bagunça, uma desordem, uma falta de reverência. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Escute o que eu vou te dizer. A reunião do povo de Deus, se ela precisa ser uma reunião celestial, e se nós cremos que o Senhor Jesus é o centro da reunião, e confiamos que a sua presença está entre nós, a palavra chama-se reverência. 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 A segunda palavra é temor. A terceira palavra é alegria. Essas três palavras precisam nortear. Então, você vê os pais cuidando dos filhos, para que eles não baguncem a reunião. Você vê os irmãos se comportando com toda seriedade, todo temor, com um coração cheio de temor, de reverência e de alegria, porque nós vamos cultuar o Senhor. É inadmissível que na reunião do povo de Deus tenha desordem, tenha bagunça, tenha alguém querendo chamar atenção para si. Isso não é reunião do povo de Deus. A reunião bíblica é uma reunião aonde há temor, aonde há reverência, aonde há alegria, aonde o Senhor é exaltado no meio do seu povo, nos aplausos, nos cânticos, onde cada um se reúne para ser um culto, e aonde cada um sendo um culto coletivamente, nós somos o culto. Precisamos ser um culto para que congregacionalmente sejamos o culto diante do Senhor. O que você espera de um ambiente assim? O que nós esperamos de um ambiente assim? É de que a glória do Senhor possa encher este lugar. Só que nós somos um povo tão apostata, tão frio, tão indiferente, que nós nos acostumamos com migalhas que caem da mesa. Nós preferimos comer as migalhas do chão do que sentar na mesa. Nós acostumamos, irmãos, com a frieza, com a negligência. Nós acostumamos reunir de qualquer maneira. Então não importa se o Senhor está presente ou não está presente, importa é que eu fui. Importa é que eu estou. Irmãos, é isso que tem que trazer uma distinção de uma comunidade numa cidade. Uma comunidade bíblica. Porque nós não estamos numa cidade para ser mais uma comunidade. Nós estamos aqui para ser o lugar onde os céus e a terra se encontram. Se o nosso reunir não é o lugar onde os céus e a terra se encontram, nós podemos dizer que somos tudo, menos a igreja do Senhor. Nós podemos ser qualquer coisa, menos a igreja. Artigo definido e o I maiúsculo. A igreja do Senhor. A parte da igreja universal do Senhor numa cidade, que está em conexão com toda a história da igreja, desde Atos dos Apóstolos. Porque nós temos que ser a continuidade dos ensinamentos de Cristo. Nós precisamos ser a continuidade dos ensinamentos apostólicos. É isso, irmãos. É isso. Agora, versículo 21, ele diz: porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria comida. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Aqui no versículo 21, Paulo está fazendo uma correção, porque eles estavam vivendo de forma desordenada. Quando eles reuniam para comer a mesa do Senhor, muitos vinham na mesa para comer, fazer da mesa a sua própria ceia, a sua própria comida. Então Paulo vai colocar ordem sobre isso, porque essa igreja tinha um serviço desordenado. Um outro ponto aqui, a condição espiritual deles era degradante. Serviço desordenado, uma condição espiritual degradante.
Eles estavam na mesa do Senhor buscando a própria satisfação deles. E mais ainda, irmãos, Paulo diz assim: e há também quem se embriague. Eles pegavam o vinho da mesa do Senhor para se embriagarem. Isso é muito sério, irmãos. Porque se você ler 1 Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo 7, Paulo vai fazer uma analogia da embriaguez com a sonolência espiritual. Mas nós sabemos que o embriagar com vinho também tem a ver com os prazeres do mundo. É como se você estivesse mundanizando a reunião da igreja, a mesa do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Então vamos avançar um pouco. Versículo 22 está assim: não tendes porventura casas onde comer e beber? Aí ele vai dizer: ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Aí ele diz: nisto, certamente, não vos louvo. Preste atenção em duas palavras aqui: menosprezeis. Essa palavra aqui é ter um baixo conceito. Ter um baixo conceito do corpo de Cristo. Irmãos, isso é muito mais sério do que você pode imaginar. Porém, grande parte dos irmãos, acredito eu, tem um conceito errado da igreja. Como eu disse, tem um conceito institucional, tem um conceito denominacional, um conceito religioso. E por isso, o coração deles com a igreja é um coração muito fechado. Você vê no meio do povo de Deus quanta falta de generosidade, de cooperação, de contribuição, de serviço, de amor uns para com os outros, de cuidado uns para com os outros. Que tudo isso deveria refletir na espiritualidade das nossas reuniões, onde cada irmão possa olhar para o outro e ver um pouco de Cristo em cada um. Onde o Espírito Santo tem total liberdade de tomar toda uma assembleia e levantar essa assembleia em cânticos e adoração para glorificar o Senhor Jesus. O irmão A.W. Tozer, ele fala uma outra verdade que é esmagadora. Ele disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado de muitas das nossas assembleias, todo o serviço continuaria e ninguém sentiria a ausência dele. O culto continuaria, o louvor continuaria, as pregações continuariam e ninguém notaria que o Espírito Santo está ausente. Essa é uma verdade, irmãos, que esmaga meu coração. Se você me perguntar, do que você tem medo? Eu tenho medo disso. O que te assombra? Isso me assombra. Pensar que um dia, como fez Sansão, lembra? O texto descreve assim, que quando Sansão se levantou para guerrear contra os filisteus, aí diz: não sabia ele que o Espírito Santo havia se retirado. Ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado. Sansão perdeu a presença do Espírito Santo e não percebeu. Então, meus irmãos, como a gente precisa tratar isso com seriedade? Pensando nisso, na seriedade das nossas reuniões, não seria mais conveniente que nós, os anciãos, os presbíteros, os irmãos de frente, aquelas ovelhas de frente, pudesse pelo menos chegar 15, 20 minutos antes da reunião, ter um tempo entre eles de oração para que o Espírito Santo governe e conduza ao reunir, do que fazermos tudo de forma tão automática, sem pensar no valor do que estamos fazendo. Sabe como Paulo chama isso? Um baixo conceito daquilo que é a igreja. É deixar que as coisas funcionem de forma mecânica, automática, litúrgica. Irmãos, isso é muito sério. Eu digo para vocês, isso é muito sério. A outra palavra que ele coloca aqui é envergonhais, que é desonrar. Interessante que essa palavra, a tradução dela também traz a ideia de desfigurar. Desfigurar. É como se nós estivéssemos desfigurando a igreja.
É como se nós estivéssemos desfigurando o Senhor. Então, os irmãos, quando falam da morte de Cristo, faz diferença. Falar do pica-pau, da pantera cor-de-rosa e falar da morte de Cristo, tem o mesmo efeito. Ninguém se incomoda. Entende? Muitas vezes os irmãos falam assim: Luiz, você já assistiu The Chosen? Né? Já assistiu? Irmãos, eu não assisto nenhum filme sobre a morte de Cristo. Não consigo gastar um minuto. Porque eu achei interessante, porque já me ocorreu da pessoa dizer assim: Luiz, eu fiquei profundamente impactado, eu estou assombrado com o filme The Chosen. E de verdade, irmãos, não tem como você ficar passivo. Eu geralmente pergunto para essas pessoas: e quando você leu Lucas 22, a história do Getsemane, você ficou impactado? Não, é muito lindo, é muito maravilhoso. Quando você leu João capítulo 19, você ficou impactado? Eu falei para o irmão: eu te conheço há tantos anos, você nunca falou para mim que ficou impactado quando você leu sobre a morte de Cristo na cruz. Agora vem me falar de um filme? Aquilo não é Jesus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu vou dizer uma coisa aqui, eu sei que vocês vão ficar muito tristes comigo, mas esses filmes para mim, eles têm uma conotação maligna, destrói, porque quando eu leio a Bíblia, você sabe que ele tinha um olhar, o olhar dele não era aquele, o olhar do nosso Senhor, irmãos, esmagava pessoas. Escute o que eu vou te dizer. Infelizmente, as nossas traduções não aproximam tanto do texto original. Se você pega Mateus capítulo 7, versículo 28, quando diz que quando o nosso Senhor terminou de pregar o Sermão do Monte, diz assim: e as multidões maravilhavam-se do seu ensino. Então você lê isso aí, eu digo para vocês, o texto está todo diluído. Não é isso que está no texto original. A palavra grega ali para maravilhavam-se é arrancar com uma pancada. É arrancar com uma pancada. A ideia ali é como um machado que você coloca a cunha, você fere a árvore, coloca a cunha, aí você vem, bate em cima da cunha, aí você vai batendo, batendo, batendo até a árvore ou a lenha abrir. É isso que significa essa palavra. Aí você fala: bom, mas perdeu o sentido. Perdeu o sentido? Então eu vou te falar. Quando o Senhor Jesus terminou o Sermão do Monte, que ele começa lá em Mateus capítulo 5 e termina em Mateus capítulo 7, meus irmãos, as multidões estavam em estado de choque. Choque. Eles estavam assombrados. Vou te dar outro exemplo. Vocês lembram quando os sacerdotes mandaram prender Jesus? E os guardas do templo foram prender Jesus. E quando eles foram, eles ficaram em estado de choque, ouvindo ele ensinar. Aí eles voltaram. E os principais perguntaram: cadê o homem? Vocês não trouxeram. Sabe o que eles disseram? Nunca ouvimos alguém falar como aquele homem. Você se lembra quando ele estava sendo preso? E os soldados vieram e perguntaram: aonde está Jesus, chamado Cristo? Ele dizia assim: sou eu. Eles caíam. É esse o Jesus que eu conheço. Eu teria aqui, irmãos, pelo menos até meio-dia, eu daria vários exemplos do seu olhar. Lembra quando ele encontrou com Pedro pela primeira vez em João capítulo 1, versículo 44? Diz que ele estava olhando para Pedro. Sabe como é que é aquela palavra ali? É aquela que nós estudamos em Blepo. Pedro sentiu como que penetrado no seu coração por aquele olhar. E eu vou ser bem rápido nisso. Você lembra lá em Lucas capítulo 22, quando Jesus havia dito antes, que antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. E você lembra quando ele negou pela última vez? Lucas vai dizer assim, que quando Pedro vira o rosto, Jesus estava olhando para ele, o mesmo olhar. Sabe o que Pedro fez? Ele saiu e chorou amargamente. Como é que eu
obtenho tudo isso, sou tomado por tudo isso, por uma verdade única e suprema, para depois assistir um filme, um Jesus light. Um Jesus que parece um jovenzinho moderno. Eles humanizam Jesus. Irmãos, é coisa de demônio. Escute o que eu vou te falar. Se você ficar triste comigo, irmãos, eu espero que um dia você me perdoe. Mas eu vou te falar, isso é coisa de demônio, tentar humanizar Jesus. Ele era o único humano Deus. Ele é o único humano Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele era o único homem impecável. Nunca ele pode ser imitado. Aí você pode dizer, bom, irmão, mas esse filme está evangelizando. Que loucura, irmãos. Como é que a gente reduz o evangelho? Onde é que é um filme? Então, eu prefiro então fazer filme, irmãos, fazer teatro. Está evangelizando. Não é evangelismo. Evangelismo é a pregação do evangelho vivo, pela unção e pelo poder do Espírito, e não por atores que são adúlteros, mulheres que são adúlteras. Você sabia disso? Aí um cara que é adúltero, promíscuo, faz um papel santo, e a gente chora. Ah, irmãos, vou falar para vocês, é muita falta de visão espiritual, é muita pobreza por metro quadrado. Nós não temos o direito de ser assim, irmãos. Gosto de você ou não gosto de você, mas essa é a verdade. Se você quer encontrar Jesus, se você não conseguir encontrar Ele na Bíblia, não é na tela da Netflix que você vai encontrar. Não é. O irmão que estudou a morte de Jesus, o que eu mais respeito, Frederico Zugibe. Sabe quem é Frederico Zugibe? Diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Sabe quantos dias que ele gastou para fazer a autópsia do corpo de Cristo? 40 anos. Ele escreveu um livro, A Crucificação de Cristo, 40 anos. Aí está. É um encorajamento para os irmãos. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós temos que ter conceitos bíblicos, uma visão bíblica, uma percepção bíblica, um discernimento bíblico. Precisamos ter um coração bíblico, um sentimento bíblico. E não ficar perdendo tempo com essas quinquilharias e achar que isso é de Deus. Porque o diabo sabe muito bem como desviar a igreja. Ele sabe muito bem como fazer você perder tempo com aquilo que não é essencial, te jogar na lama do trivial, e você olha para trás e percebe, por que em 10 anos da minha vida cristã eu não cresci? A culpa é de quem? Do Espírito Santo? Meus irmãos, vamos levar Deus a sério. É uma nota, me perdoe ter gastado tanto tempo com isso, porque é justamente o que essa palavra diz: envergonhais, desfigurais o corpo de Cristo. Nós estamos desfigurando Cristo, estamos desfigurando a igreja do Senhor. Se nós não temos um padrão bíblico de ser igreja, do que adianta a mesa do Senhor? A mesa do Senhor não é ritual, a mesa do Senhor é uma realidade espiritual. Versículo 23, agora Paulo vai entrar, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ah, irmãos, a gente precisa parar um pouco com a nossa forma apressada de ler a Bíblia. O que Paulo quer dizer na noite em que foi traído? Na noite em que foi traído. Essa noite do Senhor, ela tem um paralelo muito importante que está lá no capítulo 12 do livro de Êxodo e o versículo 42. Se você estudar o capítulo 12 do livro de Êxodo, você vai ver que é naquela noite que Deus liberta o seu povo. Naquela noite, que é chamada aqui em Êxodo 12, 42, esta é a noite do Senhor. Está lá em Êxodo 12, 42, esta é a noite do Senhor. Foi a noite, irmãos, escute, foi a noite que ele foi traído, foi a noite que ele foi abandonado, escute isso. Vamos colocar cada um desses pontos aqui. Primeiro, essa foi a noite que ele entrou em agonia no Getsêmani. Se você quiser, eu te ajudo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Então vamos ver cada um dos textos ali, porque a noite do Senhor está descrita
nesse capítulo. Primeiro, essa foi a noite que ele entrou em agonia no Getsêmani. Versículo 49, essa é a noite que ele foi traído. Versículo 50, foi a noite que ele foi preso. Quarto, versículos 54 a 56, você vai ver aí, bem na última parte do versículo 56, essa foi a noite que todos os discípulos o abandonaram, todos, está escrito aí, ele foi abandonado por todos os discípulos, está vendo aí? Quinto, versículos 67 e 68, essa foi a noite que ele foi cuspido em seu rosto, que ele foi esmurrado, que ele foi esbofeteado. Sexto, Mateus 26, 69 a 74, essa foi a noite que Pedro, por 3 vezes, o negou. Sétimo, versículo 68, essa foi a noite em que ele foi zombado pelos homens. Oitavo, naquela mesma interminável noite, ele começou a sofrer os mais injustos julgamentos. Sabe quantos julgamentos Jesus sofreu? 6. 6. Numa noite, ele começa a sofrer. Ele sofre 2, e depois os 4 são na manhã. Mas ainda havia um 7º, que foi o julgamento diante de Deus. Então, ao todo, ele sofreu 7 julgamentos. 6 não valiam de nada, porque eram julgamentos baseados em mentiras, fraudes, provas injustas, mas havia um, e nesse, ele foi condenado. Nesse, ele tomou o meu e o teu lugar. Essa é a noite do Senhor. Então Paulo, imagino eu, irmãos, que quando Paulo está escrevendo isso, o coração dele devia estar esmagado, porque tudo isso tem que vir à nossa mente, a noite em que ele foi traído. Paulo está dando uma ênfase muito grande. Você pode imaginar, o Senhor ter nos dado uma reunião tão nobre, tão séria, tão santa, tão alta, tão profunda, tão larga, tão alta, e nós tratarmos isso de maneira qualquer. Então ele vai colocar uma nota muito importante: esta mesa tem a ver com a noite, e não é qualquer noite, irmãos, aquela foi a maior de todas as noites. O Salmo diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque naquela noite, mesmo quando amanheceu o dia, o mundo entrou em trevas. Trevas. Porque a verdadeira alegria, ela veio no domingo pela manhã, que é hoje. O nosso Senhor ressuscitou. Ele ressuscitou. Então a minha alegria, a sua alegria, não é um estado de espírito. A nossa alegria ressuscitou. A nossa alegria é uma pessoa. Ele é a nossa alegria. Agora, irmãos, versículo 24 está assim: e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo. Ele está lembrando os irmãos daquele cenário, onde Jesus estava com os seus discípulos, e quando ele partiu o pão, ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aí ele coloca: fazer isto, lembrando, olhando. Escute bem, ele está dizendo assim: façam isso, como que olhando para mim. Faça isso para vocês nunca esquecerem de mim. Eu me envergonho com essa frase, irmãos, porque eu olho, vendo o Senhor nos dar essa mesa com tanto amor, para dizer uma única coisa: para que vocês nunca esqueçam de mim. Eu sei que você já deve ter ouvido falar do irmão Thomas Watson. Ele disse assim, um irmão do passado, ele disse: nós devemos estar na mesa do Senhor, tendo o mesmo sentimento da realidade que aquelas pessoas tinham quando estavam aos pés do Calvário. Porque nós corremos o risco, irmãos, de comer o pão de qualquer maneira. A gente come o pão pensando no gás que tem que comprar amanhã,
no que temos que fazer à tarde, bebemos o sangue rapidamente. Sabe o que é isso? É você comer o juízo para si, é você beber o juízo para si. Estar aqui, na sequência dos textos. Então, olhe bem o que ele diz. Aí no versículo 25 ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu quero que você note duas coisas aqui nos versículos 24 e 25. No versículo 24, isto é o meu corpo. No versículo 25, esta é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu corpo, isto é a nova aliança no meu sangue. Essas duas verdades traduz para nós aquilo que existe de mais sublime em nossa vida espiritual. Sabe o quê? A doutrina do perdão. A doutrina do perdão eterno. Irmãos, deixa eu terminar com isso. Não sei se o meu tempo terminou, já terminou essa primeira parte? Então nós vamos deixar a segunda parte dessa palavra, depois que nós tivermos aqui o intervalo. Então vamos terminar por aqui e depois eu vou prosseguir. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que na Tua infinita misericórdia e graça, o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, essa palavra, da seriedade deste fundamento tão importante para a nossa identidade, significado e viver prático, como o Teu povo, como a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a ver este assunto na nossa vida pessoal e congregacional. Senhor, que nós possamos ver a mesa do Senhor, como o Senhor a viu, como o Senhor a introduziu, como o Senhor a nos deu. Então nos ajude, Senhor. Porque se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós precisamos ter fundamentos bíblicos, nós precisamos ter práticas bíblicas. E que o Senhor possa nos libertar, Senhor, de toda religiosidade. Que o Senhor possa nos libertar de uma visão errada do Senhor e da Tua mesa, da Tua pessoa e da Tua obra. Senhor, nós não queremos desfigurar aquilo que é a Tua mesa, aquilo que é a Tua obra, aquilo que é a Tua igreja. Nos ajude, Senhor, a ver e a sentir a seriedade dessas palavras de Paulo. Nós pedimos o Teu socorro nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.